E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. Então, abrindo a live de hoje, eu vou tratar de modo muito especial, porque esta filosofia a mim é muito cara. Eu vou tratar da mística islâmica, precisamente do sufismo, que é uma filosofia sobre a qual nós temos muito pouco conhecimento. Eu abro, então, esta live com este trecho filosófico. Presta atenção nisso. Morri antes da morte. Agora, o meu lugar é sempre um não lugar. Não sou do corpo, não sou da alma, sou da unidade. Venci o dois. Agora, o mundo é apenas um. Observem vocês que eu começo com estes belíssimos e profundos versos presentes nas chamadas odes místicas de um filósofo islâmico, de um místico islâmico, chamado Jalaladdin Maomé Rumi. E estes versos, não sei se vocês notaram, chamam a nossa consciência, chamam a nós, nos convocam profundamente ao reconhecimento da tarefa fundamental de nossa existência. Que tarefa é esta, professor? Tornarmos-nos unos conosco mesmos e, consequentemente, com o mundo. Observem vocês que estes versos, por assim dizer, são endossados, são assinados filosoficamente por uma das passagens mais conhecidas do livro dos Preceitos de Ouro, livro tibetano, que diz o seguinte: se queres alcançar, ó caminhante da vida, o vale da bem-aventurança através da sala da sabedoria, fecha os teus sentidos para a terrível ilusão da separatividade que te aparta dos demais e da realidade do mundo que lhe rodeia. O que eu quero dizer para vocês, articulando introdutoriamente este trecho filosófico presente nas odes místicas de Rumi, articulando este trecho com esta famosa passagem do livro A Voz do Silêncio, do livro dos Preceitos de Ouro do budismo tibetano, que eu quero dizer para vocês, articulando esses dois pensamentos que são provenientes de distintas culturas, o que eu quero dizer para vocês é que para a mística islâmica, é que para o budismo tibetano e, por extensão, para todas as tradições filosóficas, que o homem é um ser autodividido, é um ser autocindido, é um ser consciencialmente separado de si mesmo. O que eu quero dizer com esta introdução, com esta articulação entre dois pensamentos filosóficos de diferentes culturas, é que praticamente para todas as tradições filosóficas, o homem é concebido como um ser autodividido, autocindido, um ser quebrado, um ser consciencialmente separado de si mesmo. Mas por que, professor, essas tradições concebem o homem assim? Ora, meu amigo, porque não é difícil perceber que o homem
é um ser exteriorizado pela sua própria existência. Ou seja, o homem é um ser deslocado consciencialmente do centro para fora pela sua própria condição existencial. O que eu quero dizer para vocês é que todas essas tradições, e eu trouxe aqui 2 exemplos, todas essas tradições filosóficas falam que o homem é um ser excêntrico. Presta atenção na palavra ex, prefixo latino indicativo de exterioridade, cêntrico, centro, ou seja, o homem é um ser existencialmente descentrado. Em suma, todas essas tradições filosóficas falam que o homem é o único ser que tem a consciência situada quase que permanentemente na periferia de sua própria existência, vendo por isso a si próprio quase que permanentemente como um ser dividido entre o eu e o mundo. Eu sei que com estas palavras talvez as coisas fiquem complicadas, mas a realidade é esta. Nós somos seres exteriorizados de nós mesmos. E é interessante que isso está na base, por exemplo, do conceito de cisão da consciência de Freud, está na base do conceito de angústia de Heidegger, está na base do conceito de complexo de Carl Gustav Jung. Agora, o mais impressionante e que tem a ver mais precisamente com o que eu estou tratando nesta live é que também um livro como o Alcorão apresenta essa mesma comunicação, apresenta essa mesma preocupação de comunicar ao homem que ele vive uma experiência consciencial de cisão, de divisão, de separação de si próprio. Como é que isso aparece no Alcorão? Ora, meu amigo, se você consultá-lo, e obviamente tiver paciência para isso, você vai perceber que os principais pares de opostos da vida humana são nele apresentados com uma matemática muito precisa. Não entendi, professor. Olhe bem, há estudos que mostram, por exemplo, que a palavra vida aparece o mesmo número de vezes nesta obra que a palavra morte. E isso se dá com outros pares de opostos, como, por exemplo, luz e sombra, anjo e demônio, céu e terra, graça e infortúnio, fé, provação, justiça e injustiça, esperança, medo, enfim, alguns pares de opostos que me vieram à cabeça agora, que são pares de opostos computados matematicamente neste escrito sagrado e que evidentemente indicam uma precisão matemática que parece revelar a encruzilhada existencial do próprio homem. Vocês poderiam dizer, coincidência, professor, mera coincidência. Pois é, só que esse não é o único padrão matemático apresentado no Alcorão, e nem o Alcorão é o único livro que apresenta esse tipo de padrão matemático, porque a Bíblia também tem essa mesma estrutura matemática, e há estudos hoje computacionais que mostram essa mesma divisão, essa mesma cisão, através da disposição de pares de opostos em inúmeros capítulos e versículos. Eu não estou falando aqui por conta própria. Eu falo em nome de estudos que indicam isso. Procurem um matemático egípcio, um estatístico egípcio, por exemplo, chamado Kashad Khalifa, se eu não me engano é esse o nome dele, e vocês encontrarão estudos que foram realizados na década de 70 sobre essa matemática sagrada presente nessas obras. Mas eu só estou aqui falando isso
de passagem. Vocês podem dizer que isso é uma mera coincidência. Para mim, meu amigo, que estuda filosofia, e sobretudo filosofia dessas antigas tradições, para mim, é o que o Pitágoras, endossado pelo Platão, fala. Deus aritmetiza sem cessar. Deus geometriza sem cessar. Mas voltando ao que eu estava falando, porque isso foi apenas uma derivação aqui do que eu estava tentando esboçar introdutoriamente, o que eu trouxe para vocês através deste trecho, desta passagem do pensamento de Rumi, complementada pela reflexão do budismo tibetano, que eu trouxe através destas passagens, é a afirmação de que para praticamente todas as antigas tradições filosóficas, o homem é um ser excêntrico, o homem é um ser que perde o centro de sua consciência em sua própria existência e que, por isso, tem como principal meta existencial harmonizar-se interiormente, conciliar-se consigo mesmo e encontrar a unidade com o mundo. E é claro que a mística islâmica, que é o tema desta live, é claro que a mística islâmica, é claro que o sufismo não vai fugir a esta regra. Só que a mística islâmica vai dar ênfase, talvez como em nenhuma doutrina filosófica, a ideia, prestem atenção, vai dar ênfase como talvez em nenhuma outra doutrina filosófica, a ideia de que esta tal unidade do homem consigo próprio, quando alcançada a máxima plenitude, é sim o encontro do homem com Deus. É sim um encontro do homem com Deus ao ponto do místico islâmico chamado Al-Mansur al-Halaji ter dito em estado de êxtase que ele era a própria verdade. Ao ponto do filósofo Rumi, em sua principal obra, chamada Masnavi Espiritual, ao ponto desse grande filósofo do amor, como ele é conhecido no Ocidente, escrever uma coisa que particularmente me chama muito a atenção. Ele diz: diante de Deus só pode existir um eu. Diante de Deus não podem existir dois eus. Ou você morre diante dele, ou ele morre diante de você. Mas ele, Deus, não pode morrer no homem, nem subjetivamente, nem objetivamente, porque ele, Deus, é a própria unidade dentro da qual o nosso eu encontra-se instalado, o nosso eu encontra-se situado. Então, esta passagem, ela é muito interessante porque ela revela para vocês que talvez não saibam a respeito do conteúdo da mística islâmica, ela revela a base de toda a filosofia islâmica, de toda a mística islâmica. Não entendi, professor. Preste atenção numa coisa. A mística islâmica, ou o sufismo, mas também a filosofia escolástica do islamismo, ou seja, todo o arcabouço filosófico islâmico parte do pressuposto de que o menos iluminado deve ser compreendido pelo mais iluminado. Ou seja, você precisa compreender que a realidade do mundo deve ser sempre compreendida da perspectiva de Deus e não do homem. E aí é interessante observar, para que vocês não achem que isso é algo estranho, que Platão, o principal filósofo da história do Ocidente, fala a mesma coisa em sua obra de maturidade intitulada Leis. Ele diz, confrontando o sofisma de Protágoras, que é um sofista, claro. Protágoras diz: o homem é a medida de todas as coisas. Platão diz: não, Deus é a medida de todas as coisas. Nós precisamos alcançar, por assim dizer, a perspectiva
de Deus para nos compreendermos como seres no mundo e daí compreendermos a realidade do próprio mundo. Então eu sei que isso é muito estranho, mas eu vou tentar traduzir um pouco disso, apresentando para vocês 5 ensinamentos, 5 proposições filosóficas provenientes da mística islâmica, oriundas de seus principais pensadores. E antes que vocês, porventura, duvidem do que eu vou apresentar, porque é natural esta dúvida, é normal que nós duvidemos destas coisas de natureza metafísica, porque nós desconfiamos o tempo todo das possibilidades transcendentais de nossa consciência, sobretudo porque estamos imersos ou até afogados nesta cultura materialista. Então, para que vocês não duvidem por duvidar, eu proponho que vocês folheiem, sei lá, o Tratado da Iluminação do filósofo místico Suarardi, ou folheiem o Masnavi Espiritual de Rumi, que eu falei há pouco, que vocês folheiem o livro O Vivente, O Filho do Vigilante, traduzido em português como O Filósofo Autodidata de Ibn Tufail. Vocês encontrarão nestas páginas provocações que certamente farão vocês porem de lado a dúvida e se abrirem a uma reflexão sobre as possibilidades de encontro com a mais profunda verdade na vida de vocês. A mais profunda verdade ou Deus no coração de vocês. Porque é isso que essas obras nos convidam. Porque é muita sabedoria, é muito transbordamento de beleza filosófica, é muito chamado para a transcendência. Façam isso, essas obras já foram traduzidas para o português e estão disponíveis até em PDF. Vamos aos 5 ensinamentos aqui, para que vocês possam ter um contato panorâmico com a filosofia islâmica na sua versão esotérica ou mística, que é propriamente o sufismo, que é propriamente a mística islâmica, ou seja, o sufismo ou a mística islâmica é a versão mais mistérica da religião islâmica. Para alguns estudiosos, é inclusive a síntese maior da espiritualidade muçulmana, sendo também conhecida por muitos estudiosos como a escola de sabedoria segundo a qual o autoconhecimento é a principal, se não a única via de encontro com Deus. Então, observem aí as denominações que o sufismo tem entre os estudiosos da filosofia islâmica e vocês já se aproximarão do que efetivamente essa filosofia tem a nos oferecer sobre o que é a nossa consciência e sobre as suas possibilidades de relação com o absoluto ou com Deus. Vamos ao primeiro ensinamento. O primeiro ensinamento é o de que a alma humana, segundo o sufismo, presta atenção nisso, a alma humana é uma prisioneira da escuridão da matéria e por isso deve se libertar para retornar ao mundo da luz de onde proveio. Observe que essa consideração filosófica, que esta afirmação filosófica feita por mim agora, está no centro, está no cerne dos chamados escritos visionários ou escritos esotéricos do filósofo Avicena, que é um filósofo do século XII. Só que esta consideração filosófica poderia, sem qualquer problema, provir de Pitágoras, de Platão, de Plotino, de Lao Tse, de Jesus, de Buda. Poderia ser um extrato do Bhagavad Gita, porque é impressionante como é convergente as filosofias desses mestres de sabedoria quanto ao fato de que a consciência humana é uma luz decaída. O que eu quero dizer é que todas essas tradições filosóficas falam que a consciência humana
é uma espécie de fogo que, por provação, está numa experiência de, por assim dizer, aprisionamento no mundo das sombras, no mundo da matéria, no mundo da imperfeição. Ou seja, imagine algo absoluto, uno em si mesmo, que vive uma experiência por provação em um estado de limitação. Pois é isso basicamente que todas essas filosofias, dentre as quais o misticismo islâmico fala, e por isso a tarefa deste fogo, a tarefa desta consciência, a tarefa da nossa consciência é se elevar para a dimensão onde ela se reconhece propriamente como absoluta. Ou seja, é retornar para o reino de Deus, através de um doloroso processo de purificação, através de um doloroso processo de ascensão, através de um doloroso processo de autoiluminação. Agora, é curioso notar que este tal doloroso processo de purificação, de autoiluminação, de ascensão, na mística islâmica, só pode ser alcançado em estado de felicidade ou em estado de árduo combate espiritual ou em estado de luta para alcançar a sabedoria do coração ou em estado de compreensão do que é a realidade efetivamente, ou seja, da compreensão da realidade sem máscaras, sem sombras, sem mentiras, sem ilusões. Então, eu não sei se vocês captaram o que eu acabei de dizer, mas o que aparece como felicidade na mística islâmica, a nós aparece como um processo extremamente doloroso e difícil. Ou seja, o misticismo islâmico tem plena consciência de que a felicidade humana está enraizada na dor. Porque é claro, velho, não caia na ilusão de que felicidade é maximização de prazer. Não caia neste engodo moderno. Felicidade humana é árduo combate para conquistar-se a si mesmo. Felicidade humana é luta para conquistar a sabedoria do coração. Felicidade humana é luta para compreender a realidade como ela é, sem mascarações, sem ideologias, sem ismos da moda, como nós, em geral, seguimos nos dias de hoje. Então, esse é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento, e eu vou adiantar para não me alongar muito, o segundo ensinamento é que essa nossa descrença geral de que não podemos alcançar a iluminação, de que não podemos alcançar verdades absolutas, de que não podemos encontrar com Deus na nossa própria experiência, essa descrença que hoje aparece, e quando eu digo nós, por favor, entendam aí nós, como homem genérico, e não como nós, eu e você, vocês aí que estão me ouvindo, porque quando eu falo nós encontrarmos a iluminação, a verdade absoluta, eu estou me referindo, no nosso caso, a experiências muito diferentes, muito distantes das experiências vividas por esses místicos. É só para não se arvorarem aí a pensar que eu estou me referindo a uma possibilidade de iluminação factível à nossa consciência. Pelo amor de Deus, as nossas pequenas iluminações, elas não são desse nível. São pequenas, como eu acabei de dizer, portanto só são acessíveis a nós, sei lá, lavando um banheiro com toda a atenção, lavando prato com esmero, varrendo o chão a serviço, sei lá, de alguma instituição, de alguma causa maior do que a sua. Então, as nossas pequenas iluminações não são dessa grandeza que eu estou colocando aqui, mas isso é só uma ressalva para que a gente não caia na ilusão. Mas voltando ao que eu estava dizendo, o segundo ensinamento é que essa nossa descrença de que podemos alcançar uma iluminação é a exata medida do desconhecimento de Nakojabad, segundo o filósofo místico Suarardi, em sua filosofia Ishihaki, ou filosofia da iluminação. Professor, não entendi nada do que o senhor falou agora. Claro que você não entendeu, porra.
Você não entendeu porque eu falei árabe. Presta atenção numa coisa. A nossa descrença, é isso que eu quero dizer com esta passagem, com esta mensagem, e é também o que o Suarardi, que é um místico do século XII, quer dizer, é que a nossa descrença na possibilidade de contato com Deus, ou dito de outro modo, o nosso ateísmo, o nosso relativismo, o nosso agnosticismo, o nosso ceticismo, existe não porque Deus e as verdades absolutas não existem, mas porque não conhecemos Naqoshband, ou o país de lugar nenhum. Que diabo é isso, professor? O país de lugar nenhum é a metáfora deste filósofo indicativa de um lugar dentro de nós que, quando por nós conhecido, não desejaríamos ir para lugar nenhum. O que ele está dizendo aqui, a gente duvida da existência de Deus, da existência das verdades absolutas, porque nós ainda não acessamos esse país de lugar nenhum, que é um lugar dentro de nós, que quando por nós acessado, não levará a nós a desejar ir para mais nenhum lugar. É um lugar dentro de nós onde não há desejo, é um lugar dentro de nós onde nem mesmo a palavra onde faz sentido, porque lá tudo é real, lá tudo é presente, lá tudo é harmonia, lá tudo é Deus. Então é isso que o Suarardi quer dizer com esta metáfora. Terceiro ensinamento provém da filosofia transcendental de um filósofo místico do século XVI chamado Mulla Sadra. Esse filósofo trata especificamente do misterioso poder de nossa autoconsciência. Presta atenção no que esse cara diz, velho. Olha o que ele fala. Ele diz que, em primeiro lugar, a nossa consciência se relaciona com a vida através de imagens. Ele fala que tudo em nossa consciência é imagem. E ele diz mais. Ele diz que Deus se reconhece a si próprio em nós através da imagem de perfeição e de totalidade que a nossa consciência traz estruturalmente consigo. Olha que coisa interessante. Deus se reconhece em nós através da imago Dei, que é uma expressão usada inclusive pelo psicanalista Carl Gustav Jung, para indicar esta ideia de totalidade que a nossa consciência traz consigo estruturalmente. Logo, se vocês estão atentos, quando nós olhamos para o mundo, quem olha para o mundo não somos nós, mas é Deus. E isso, meu amigo, se levado em consideração por nós, nos torna muito responsáveis pelo mundo, porque olhar para o mundo a partir da ótica de Deus é, por exemplo, se sentir na obrigação de ver sempre o melhor das pessoas. É se sentir na obrigação de, inclusive, refletir dentro de seus próprios olhos aquilo que as coisas do mundo não podem alcançar através da relação que elas têm consigo próprias. Não entendi, professor. Olhar para o mundo com os olhos de Deus é olhar, por exemplo, para uma árvore e perceber que a árvore se vê através de seus olhos, de uma perspectiva que ela, como árvore, não pode ver em si própria, porque pelos seus olhos ela se vê como uma ideia, ou como um ideal, ou como o máximo de si. Eu sei que é complexo entender, mas uma árvore só pode ter conhecimento de si a nível corporal, nunca a nível autoconsciencial. Porém, quando você olha para a árvore, sendo Deus olhando pelos seus olhos, a árvore então torna-se uma ideia, torna-se o máximo de si. E como tudo está numa unidade, ela sim é capaz de perceber-se melhor ou mais de si pelos seus próprios olhos. Eu sei que o que eu acabei de dizer é muito para a gente, é muito para a consciência que nós temos nos dias de hoje. Quarto ensinamento, esse vem sob a forma de um alerta de um filósofo do século XII,
chamado Ibn Tufail, precisamente vem de sua obra, que eu falei há pouco, O Vivente, o Filho do Vigilante, traduzido no português como O Filósofo Autodidata. Que alerta é este, professor? Preste atenção nisso, porque esta mensagem é objetiva, é direta e é fácil de entender. Ele vai dizer, olhe bem, se não buscarmos até por volta dos 49 anos a espiritualidade, e eu digo aqui espiritualidade não como curso de 3 dias no final de semana de espiritualidade, eu não estou falando aqui de nenhum tipo de vivência espiritual de 3 dias, de nenhum tipo de imersão, eu estou falando de vida virtuosa, de vida dedicada ao amor, à compaixão. Eu estou me referindo a uma vivência de serviço a uma causa maior do que você. Então, dito esse parêntese, volto a dizer, o Ibn Tufail fala nessa obra, se não buscarmos a espiritualidade até por volta dos 49 anos, meu amigo, nós teremos um grande trabalho, uma grande dificuldade para lidar com a curva descensional da vida, uma vez que não alcançaremos fundamentos existenciais que nos permitam atravessar a velhice, a doença e a morte de forma consciente, de forma altiva. É claro que ele diz isso num romance filosófico e, portanto, o faz de forma indireta. Ele o faz através da narrativa da vida de um personagem chamado Ra'i ibn al-Kazan, que atravessa 7 septênios na sua vida, alcançando no último septênio, no caso, aos 49 anos, um encontro com Deus. O que o filósofo está dizendo é o seguinte, é natural na vida de uma pessoa, depois de atravessar vicissitudes, provações e inúmeras experiências, é natural encontrar a Deus nesta idade. É mais ou menos a idade em que o homem consegue apaziguar os seus conflitos existenciais e encontrar a Deus. Eu não estou falando de um encontro com Deus a nível místico islâmico, porra. Eu estou falando de um encontro com Deus na nossa altura de consciência. Ou seja, através de um esforço de ser melhor, através de um esforço de servir a alguma coisa que seja, no mínimo, maior do que a gente. O quinto ensinamento vem de um filósofo chamado Al-Ghazali, que é do século XI. E eu escolhi este último ensinamento para finalizar a live, porque o Al-Ghazali, como em geral os outros místicos, escreve em sentenças incisivas, objetivas e muito diretas. Na verdade, se nós olharmos panoramicamente para a filosofia islâmica como um todo, nós veremos que ela tem maior afeição a estas sentenças objetivas e diretas do que a argumentos exaustivos, longos, como encontramos, por exemplo, na filosofia grega. E é por isso que eu guardei aqui, para finalizar, o último ensinamento, uma máxima de Al-Ghazali, que é basicamente o seguinte: não reconheças a verdade na boca de uma pessoa. Antes, reconhece a verdade. Assim, poderás reconhecer quem fala a verdade. Vou repetir. Não reconheças a verdade na boca de uma pessoa. Antes, reconhece a verdade. Assim, poderás reconhecer, complemento eu, com mais acuidade e precisão, quem efetivamente fala a verdade. E eu escolhi esta máxima para finalizar porque, é claro, quem vos fala sou eu. Então não se apeguem propriamente a quem está falando. Não se apeguem sequer nas figuras das quais eu fui porta-voz. Se apeguem ao sentido, ao significado disso que foi colocado aqui por mim. Procurem observar se estas coisas fazem sentido na vida de vocês, na interioridade de vocês. E principalmente, se puderem, pesem isso
na balança filosófica da tradição. Professor, o que é pesar isso na balança filosófica da tradição? Porque eu sei se isso faz sentido para mim, mas e pesar na balança da tradição? Procure comparar o que eu trouxe para vocês com outros ensinamentos provenientes de outras tradições. Procurem perceber se isso não aparece também em outras filosofias, ou se estas verdades que eu trouxe para vocês são traduzidas de outras formas, através de roupagens diferentes. Porque aí, percebendo a intertradução desta verdade, feita por inúmeras tradições, você certamente estará mais próximo de uma verdade precisa, de uma verdade confiável, de uma verdade segura. Porque, tenho certeza, nós somos herdeiros de uma tradição extraordinária que foi esquecida, meu amigo, que foi relegada, que está aí cheia de pó, porque nós não temos a devida coragem de acessá-la e, sobretudo, de extrair dessas coisas ensinamentos para viver. Tem Platão, tem Aristóteles, tem Plotino, tem a filosofia cristã, tem a filosofia islâmica, tem a filosofia chinesa, tem a filosofia budista. Todas essas tradições nos convocam, sobretudo, a um exame de consciência profundo, sem o qual nós não podemos sequer nos considerar efetivamente humanos. Então, sirvam-se disso e eu espero que todos aqui hoje saiam um pouco mais provocados a pensar a tradição como um manancial, uma fonte inesgotável de ensinamentos para a nossa vida. E que olhemos para tudo isso sem preconceito. Espero vocês daqui a 15 dias para mais uma live, o simbolismo aplicado à consciência humana. Fiquem com Deus, grato a todos, fui. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!